Oi gente, aqui é a Raíssa e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre As Sombras de Si Mesmo, do Brandon Sanderson. As Sombras de Si Mesmo é uma publicação de 2017 da editora Leia e tem tradução de Márcia Blasques. Esse é o segundo volume da Segunda Era de Mistborn. Tem resenha aqui no canal dos 3 volumes da Primeira Era e de A Liga da Lei, que é o primeiro volume da Segunda Era. Eu vou deixar os vídeos aparecendo nos cards ao longo dessa resenha e também listados aqui na descrição. Se passou um ano desde o final de A Liga da Lei e o começo de As Sombras de Si Mesmo, e o Axe já está muito mais adaptado à função de líder da Casa Ladrian. O Reine tá mais engraçado do que nunca e a Marazi entrou para a polícia. O Axe, ele recebeu uma autorização especial da polícia para atuar em nome deles. Então aqui a gente vai ter eles atuando em conjunto com a polícia de Elendel. A investigação da vez é um assassinato em massa que ocorreu durante uma festa que o irmão do governador de Elendel deu para os criminosos mais proeminentes da cidade. Esse fato é o estopim para uma crise política e religiosa em Elendel. Cansada da corrupção dos governantes e de ser explorada pelos nobres da cidade, a população trabalhadora de Elendel está prestes a se rebelar. Além disso, um sacerdote é suspeito de matar um colega de uma outra religião. Tudo isso faz com que Elendel vire um barril de pólvora prestes a explodir, e o Axe, o Wayne e a Marazi vão ter que acalmar aí os ânimos enquanto tentam descobrir quem está por trás de todos esses eventos. As Sombras de Si Mesmo lembra muito alguns acontecimentos de O Império Final, que é o primeiro livro da Primeira Era. O vilão aqui tá meio que tentando reproduzir o mesmo tipo de caos que o Kelsier causa no final de O Império Final, que faz com que ele se torne um herói e um mártir, e que faz com que a rebelião que ele e o bando dele estão organizando saia vitoriosa. Só que no Império Final, a gente tem um grupo lutando contra uma opressão. Embora o autor vá colocar pra gente em alguns momentos durante a Primeira Era se o Kelsier seria exatamente uma pessoa adequada para ter muito poder nas mãos, a intenção deles, de fato, é libertar as pessoas e acabar com aquele regime que está oprimindo elas. Aqui a gente tem um vilão que surtou completamente e que acha que está, de fato, libertando as pessoas dessa opressão, porque ele é contra isso, mas que o que ele está fazendo aqui é nada mais do que criar um caos generalizado. Embora em As Sombras de Si Mesmo a população mais pobre precise de fato ser libertada de políticos corruptos e de uma nobreza que explora o trabalho deles, o autor mostra aqui que não é levando um sistema a uma crise generalizada em todas as suas bases, e aqui as bases são política, religião e a população trabalhadora, que se resolve um problema, porque a única coisa que acontece é gerar o caos. Em As Sombras de Si Mesmo fica ainda mais evidente o quanto que os personagens da Primeira Era, por terem sido os responsáveis por esse mundo aqui ser o que é, se tornaram lendas e alguns ganharam até o status de divindades, muito mais que responsáveis pelos fatos históricos que culminaram nesse mundo ser o que é hoje. Eles são, de fato, cultuados enquanto divindades. Além da Igreja do Sobrevivente, que a gente vê surgir na Primeira Era, a gente tem outras religiões aqui que vão cultuar uma ou outra figura mais importante da Primeira Era. A gente tem um deus aqui que aparece na Primeira Era e a gente tem algumas criaturas aqui sendo deificadas, né? Tendo o status aí também de divindade e tendo uma reverência por parte das pessoas enquanto deuses e criaturas divinas. Já que eu citei religião aqui, eu acho importante falar sobre os deuses nesse universo e como que se dá a influência deles. Porque eu achei que nessa Segunda Era o Brandon Sanderson está desenvolvendo melhor isso do que ele fez na Primeira Era. Porque na Primeira Era a gente tem basicamente 2 deuses, ruína e preservação. E a interferência deles, a gente vê ela acontecendo desde o começo, mas a gente demora para sacar
o que é que tá rolando. E é uma interferência mais sutil, assim. Eles estão ali o tempo todo, eles estão presentes o tempo todo, eles estão atuando, mas a gente só vai ver esses deuses presentes quando eles deixam. E eles interferem na vida das pessoas, mas eles tentam meio que passar despercebidos ali. Até a gente perceber o que tá acontecendo e os personagens perceberem o que tá acontecendo, é bem mais pro final e é quando eles de fato deixam isso acontecer. Até porque essa relação dos deuses na Primeira Era, ela é um dos fios condutores principais da história. Então, se a gente percebesse logo de cara, no primeiro livro, o que estava acontecendo, basicamente não ia ter Primeira Era. Já o deus da Segunda Era, ele é conhecido como Harmonia e ele tem um papel um pouco mais ativo aqui. Logo de cara, a gente já percebe onde ele está interferindo. A gente ainda não entendeu o porquê, mas ele se permite ser mais ativo na história, enviar ajuda e deixar isso claro quando é preciso e conversar de fato com seus escolhidos. Então acaba que aqui, desde o começo, desde o primeiro livro, o Deus Harmonia, ele é um personagem da história também mais ativo, ele tá mais claro aqui do que na Primeira Era, que os deuses estão ali um pouco mais ocultos. Embora ainda não esteja claro por que o Harmonia tá fazendo o que ele tá fazendo e por que ele se permite fazer algumas interferências até na vida de alguns personagens. O Harmonia, ele é um personagem que aparece na Primeira Era, tá? Embora aqui ele tenha o status de deus, ele se tornou um deus de fato, ele ainda apresenta as mesmas características. Quando ele fala, fica evidente que ele tem as mesmas características do personagem que a gente conhece na Primeira Era. Mas mesmo assim, como a gente está falando de Brandon Sanderson, de um livro de fantasia épica, eu fico um pouco apreensiva, porque tudo pode acontecer. As intenções do Harmonia aqui podem ser boas, como elas podem ser nefastas. A gente ainda não entendeu muito bem aqui o que está acontecendo e por que ele se permite intervir, embora em alguns momentos ele deixa claro que certas coisas ele não pode falar e não pode intervir em certos aspectos. Durante boa parte da minha leitura de As Sombras de Si Mesmo, eu fiquei com a impressão de que esse livro não se conectava muito com os acontecimentos do primeiro livro. Me parecia muito que era um daqueles casos de livros de série que até tem uma conexão, mas que ela é bem pequena, sabe? Quase parecido com aquelas séries de episódios de investigação, como aqui a gente tem 2 detetives. Aquelas séries de investigação que cada episódio tem meio que o caso da semana que eles vão desvendar. E a única conexão entre um episódio e outro é meio que a história de vida dos personagens. Eu achei que aqui fosse ser isso. Mas não é, tá? Esse livro sim está total e completamente conectado com o primeiro livro. Ele tá de fato continuando a história, não são livros episódicos, nada do tipo. Tem sim uma conexão e ela é até de fato mais profunda do que parece a princípio. Então a reviravolta aqui, no final desse livro, relacionado ao passado do Wax nas Terras Brutas, que no momento que isso é revelado, eu falei, não é possível. Eu fiquei assim, chocadíssima, tá? Ele fica quase catatônico, coitado, mas eu fiquei chocadíssima. Mesmo sendo leitora de Brandon Sanderson já há um tempo e fazendo teorias quando eu leio os livros dele, isso, o que acontece aqui, sequer se passou pela minha cabeça, tá? Eu de fato fui enganada e fui totalmente surpreendida. E eu fiquei também muito curiosa para saber como que isso daqui vai desenvolver e por que o que é revelado aqui acontece dessa forma, sabe? Eu fiquei ainda mais curiosa. Brandon Sanderson, né, gente? Quando parece que não tem nada acontecendo, tem sim coisa acontecendo. Tem e muita. Na resenha de A Liga da Lei, que é o primeiro livro da Segunda Era, eu acho que eu cometi uma injustiça e eu preciso corrigi-la aqui. Lá eu falo que os personagens da Segunda Era não são tão interessantes quanto os personagens da Primeira Era. Os personagens da Primeira Era ainda são os meus favoritos, tá? Mas aí, nesse livro aqui, o Wayne aconteceu, gente. Assim, ele já é muito carismático no primeiro livro e muito engraçado. Mas aqui ele tá realmente total fora de controle, tá? Todas as vezes que ele aparecia, ou que o capítulo era pelo ponto de vista dele,
Eu gargalhava com as coisas mais absurdas. O Wayne, ele parece aquele amigo que quase todo mundo tem, que parece que tem uma chavinha que aciona automaticamente no cérebro, em que ele consegue, às vezes na mesma frase, passar de um assunto sério pra uma zoeira, assim, sem nem pestanejar, sabe? O Wayne é esse personagem. E às vezes ele fala umas coisas que são completamente absurdas. Outras vezes ele fala coisas que são engraçadas, mas que tem muito sentido. Então, assim, ele é um personagem muito cativante e ele é muito inteligente. Embora ele se faça de idiota a maior parte do tempo, ele é muito inteligente. O Wayne foi de longe o meu personagem favorito até o momento, está sendo dessa segunda era. Eu tô, tipo assim, encantadíssima pelo Wayne. O Axe, que me desculpe, eu sei que o protagonista é ele, mas o Wayne tem todo o meu coração. Elogiar a escrita do Brandon Sanderson a essa altura aqui nesse canal, eu acho que já é meio... Não precisa mais, né? Eu acho que vocês já entenderam que eu sou completamente apaixonada pela escrita dele, que eu me tornei uma grande fã do autor. Ele tem fãs muito apaixonados, não é à toa, tá, gente? Ele cria mundos de um jeito único, tá? E, além de tudo, ele é um autor que faz tudo pelo fandom, então, assim, o amor é retribuído, tá? Eu fico muito feliz que o autor esteja tendo tanto hype aqui no Brasil e que ele finalmente tenha encontrado aqui uma editora, que é a editora Trama, que atualmente detém os direitos dos livros da Cosmere aqui no Brasil, que publique os livros de fantasia dele com um trabalho tão bem feito e em contato tão direto com os fãs, e que se preocupe mesmo com o que o público quer, com o que o público quer ver. Se você está assistindo essa resenha em 2025, a editora Trama está prestes a republicar a primeira era de Mistborn, então logo logo vocês vão poder entrar nesse universo, tá? Mas tem outros livros que a editora publica que são dentro da Cosmere, que é essa galáxia que o Brandon Sanderson criou, então já dá pra poder entrar nesse universo caso você queira, mas se o seu interesse é Mistborn, segura aí a onda que logo logo a primeira era já está chegando aqui no Brasil. A nossa expectativa é para que os 3 livros venham juntos num box. Vamos ver aí como é que isso vai ser. Eu confesso que eu estou ansiosíssima, porque eu tenho na minha coleção da primeira era só o segundo livro em formato físico, então eu quero comprar os livros para poder ter aqui na coleção, porque é realmente uma história que eu gosto muito, é um mundo de fantasia único e que vale super a pena você ler. Aproveita, gente, você que é fã do Brandon Sanderson ou quer conhecer mais do universo do autor, deixa aqui nos comentários pra mim que tipos de conteúdo vocês querem ver por aqui relacionado a Cosmere, ao Brandon Sanderson e aos livros dele, tá? Além de resenha, vlog e tudo mais. Deixa aqui embaixo sua sugestão, que eu vou ficar muito feliz em saber o que vocês querem ver por aqui. Então, se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Compartilha ele para os seus amigos. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Não deixe de me seguir em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, ficam no box de informação. Se for comprar livros ou qualquer coisa, por favor, compra na loja da sua preferência, utilizando nos links que também ficam na descrição do vídeo. Essa é uma forma de vocês apoiarem o meu trabalho sem gastar nenhum valor a mais por isso. Assiste esses 2 vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até o próximo vídeo.